Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de HGP. Vamos abordar as medidas tomadas pelos liberais quanto à educação e também quanto à justiça. Ora, neste percurso temos vindo a falar até agora de todas as medidas que foram tomadas também da industrialização, do desenvolvimento, da agricultura, dos meios de comunicação, dos vias de comunicação, dos meios de transporte. Vamos agora falar na educação. Ora, como sabemos até agora, e já temos falado disto muitas vezes anteriormente, a população portuguesa, na sua maioria, era analfabeta. As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, e isso não traz grande evolução, digamos, das mentalidades, na evolução de um próprio país. Então era necessário tomar algumas medidas nesse sentido. Daí, os governos liberais vão então, neste caso, tomar medidas para que essa situação se consiga começar a ultrapassar um bocadinho. No entanto, e como fala no vosso manual, 80% da população nesta altura era analfabeta. Então, temos aí as medidas que os governos então liberais tomaram quanto ao ensino. E começa por referir exatamente que vamos ter o senhor Passos Manuel, que era o ministro da Dona Maria II, no reinado da Dona Maria II, que foi um dos principais impulsionadores de todas as situações que se pudessem criar para que a situação do analfabetismo fosse ultrapassada. Nomeadamente, temos aí quatro decisões que foram tomadas, e a primeira delas diz exatamente que o ensino primário passou a ser progressivamente, ou seja, a pouco e pouco, foi sendo obrigatório e gratuito. Ora, o ensino primário hoje equivale a falarmos do primeiro ciclo, do ensino básico. Então, obrigatório e gratuito. E depois iremos já abordar a questão desta obrigatoriedade. No entanto, também se foi criar o segundo item. A segunda medida tomada foi então a criação de novas escolas primárias. Cá está, novas escolas, que havia poucas escolas, não é? Estamos a falar do primeiro ciclo, não é? Do ensino básico. A terceira medida, a criação de um liceu em todas as capitais de distrito, ou seja, o liceu equivale hoje a falarmos do ensino secundário. Nas capitais de distrito, assim, as maiores cidades portuguesas, que até aí havia muito poucos. E também o último item, temos então a criação do ensino técnico, não é? Através de escolas agrícolas, industriais, comerciais, para quem quisesse seguir essa via profissional, poderia então ingressar nessas escolas e aprender. Aliás, sabemos que a agricultura, quer a indústria, quer a parte comercial, tem muito que saber. No entanto, como fala também a seguir no manual, estas medidas não vão ser completamente satisfatórias, na medida em que no final do século XIX a taxa de analfabetismo em Portugal continua bastante alta. Ora, eu vou-vos convidar para irmos aí à página do lado e reparem que temos aqui um gráfico que nos mostra a criação de escolas primárias, e vocês vejam desde 1854 até o ano 1900, mesmo no final do século XIX, existe um disparo muito grande nesta diferença de anos. Estamos a falar de praticamente pouco menos de 50 anos, do número de escolas que foram construídas, né, que apareceram em Portugal. Temos 6.092 escolas já no ano 1900. No entanto, o gráfico ao lado é um bocado desanimador, e reparem que temos aí, nesse gráfico, já sabem, as barras azuis correspondem aos homens, as laranjas às mulheres, as verdes a totalidade, e digamos que a taxa de analfabetismo, mesmo no ano 1900, reparem que continua nos 85% no caso das mulheres e 71,6%. Digamos que mesmo assim havia menos homens analfabetos do que mulheres. Cá está, era a tal ideia das Zés da altura, não é? Um bocado, se quiserem chamar magistas ou não, que a mulher tinha outras funções prioritárias que não fosse lá aprender a ler e escrever, mas sim a de cuidar da casa, dos filhos e até também de trabalhar. E então vejam que este era o panorama, e que mesmo assim o panorama em Portugal no final do século XIX. Estas então medidas a nível do ensino. A nível da justiça, que medidas é que foram tomadas? Ora, temos então aí que os liberais defendiam, como sabem, a liberdade e a igualdade para todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam ter liberdade e igualdade. Daí há duas situações que se vai proceder, que eles vão alterar, porque diziam que não tinha muito a ver com a dignidade humana, nem defendia a dignidade humana. E a primeira, temos aí a abolição da pena de morte para crimes políticos em 1852 e a de crimes civis em 1867. Ora, a abolição, como sabem, abolir quer dizer terminar com, ou seja, a pena de morte vai terminar no final quase do século XIX, quase nos finais do século XIX em Portugal, e passamos a ter uma prisão, em vez da pena máxima, apenas da pena de morte, passamos a ter uma pena máxima de 25 anos.
Também, no outro item, temos a abolição da escravatura. A escravatura também vai terminar em todos os territórios portugueses, atenção, todos os territórios portugueses, no ano de 1869. No entanto, no final do livro, como fala aqui, ainda temos a pena de morte em alguns países, ainda subsiste, não é? Nomeadamente na China, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, e alguns desses países poderão ser encontrados neste mapa que temos aqui ao lado, que vejam que o que está a vermelho são então países que muitos deles ainda têm a pena de morte. Os que estão a azul já não têm a pena de morte, não é? Segundo a legenda que o mapa nos mostra. E, entretanto, vejam que, na sua maioria, muitos países já não têm a pena de morte. No entanto, há países que estão a laranja, que a pena de morte, na prática, é permitida, não é? Na prática é permitida, e pronto, e este é o panorama que nós encontramos a nível da justiça no século XIX em Portugal. Ainda chama a atenção para este senhor que vocês têm aqui, no curioso da página 83, que é o João de Deus, que é um pedagogo, ou seja, uma pessoa que se dedica a estudar técnicas de ensino, de aprendizagem das escolas, que cria um novo método de leitura em Portugal para que fosse mais fácil as crianças aprenderem a ler e a escrever e que vai, efetivamente, também trazer algumas vantagens. Olha, espero que tenham gostado da aula. Vamos encontrar na próxima. Tchau!